Para muitas pessoas, a ideia de alguém invadindo e ocupando uma casa que não é sua pode parecer algo de filme de terror. Ou talvez não. Talvez seja algo que tentamos prevenir por causa do uso capião. Mas aqui nos Estados Unidos, isso nunca acontece. Eu já até ouvi pessoas falando que não tem uso capião nos Estados Unidos. Porém, existe sim o uso capião e, na verdade, é uma realidade crescente por aqui. Nos últimos anos, problemas com os squatters, que traduz para invasores diretamente, têm aumentado bastante. Isso pode pegar muitos de surpresa, eu sei que eu fiquei surpresa em ver histórias sobre isso no jornal, mas tem acontecido bastante, tem causado brigas, pessoas estão indo presas e até morrendo por causa do uso capião aqui. Mas antes de entrar nesse assunto, hi everybody, what's going on? Eu sou a Brasicana Julie, que traz tudo sobre os Estados Unidos, compartilho a minha vida pessoal aqui em Danbury, no estado de Connecticut, com vocês, tudo pela perspectiva da Brasicana que sou. Eu falei agora há pouco sobre os squatters, mas o que são squatters afinal? Basicamente, para esse vídeo, vamos usar a tradução ou a interpretação de que são pessoas que entram e ocupam espaços em uma propriedade que está vazia ou abandonada sem a permissão do proprietário. Existem outras ou talvez outras formas de usar essa palavra. Tipo, se você for passar alguns dias na casa de um amigo, é normal falar que você tá squatting at their house, mesmo tendo permissão sim de estar lá. Mas é porque remete a essa ideia de que você não tem um lugar seu ou você não está no lugar seu e precisa ficar no lugar que pertence a uma outra pessoa e geralmente não está pagando por isso. E aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça, existem leis que protegem essas pessoas. E eu estou falando por incrível que pareça, porque sempre que falam sobre o uso capião comigo no Brasil, é carregado com várias críticas e várias críticas políticas também. E já até ouvi pessoas enaltecendo o sistema dos Estados Unidos, onde isso não existe ou não cria uma condição em que isso existe. Mas existe sim. E as leis aqui protegem sim quem entrou ou está morando em uma propriedade que não pertence àquela pessoa. Essas leis são conhecidas como Squatters' Rights. Isso não é o nome oficial das leis, mas é o que a galera usa quando tá falando sobre essas leis. E basicamente, se alguém ocupar uma casa ou uma propriedade por um certo período de tempo e também atender a alguns requisitos, não é só entrou e ganhou. Eles podem ganhar o direito de permanecer lá ou de ter a propriedade. Acredito que é bem parecido com o uso capião no Brasil. Não posso afirmar nem falar com propriedade, porque eu nunca pesquisei mesmo mais a fundo sobre as leis no Brasil, mas o que eu ouço das pessoas é que é bem parecido. Só que aqui nos Estados Unidos, eu acho que diferentemente do Brasil, na grande maioria das vezes as pessoas que estão usando do uso capião não ficam com a propriedade ou no final não vão ganhar a propriedade. Isso não acontece muito. Mas eles têm sim o direito de permanecer na propriedade enquanto o processo está em andamento e com isso eles vão ganhando mais e mais tempo morando em uma propriedade que não é deles de graça. E você pode até perguntar, mas por que squatters têm direito a alguma coisa? Para isso tem que pesquisar muito mais a fundo como que as leis foram criadas, mas resumindo, as origens de Squatters' Rights vem de algo chamado posse adversa, que vem lá de uma época onde o cultivo e a ocupação de terras era fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento do país. Em épocas medievais, existiam leis parecidas justamente para incentivar o uso das terras que foram abandonadas e não estavam sendo utilizadas. A ideia era que a terra deveria servir a um bem comum, tanto para a pessoa e para o país. E essas leis foram criadas como uma forma de recompensar aquelas pessoas que usam a terra de uma forma produtiva e justamente penalizar os donos ou os proprietários que foram ausentes e relaxados com as suas propriedades. E se você quiser, pode pesquisar isso muito mais a fundo, é muito mais detalhado, tem muito mais história para você poder entender de onde vem o uso capião e na importância de terras e como elas eram usadas em resoluções de disputas entre as pessoas, mas o ponto principal é que isso lá nessa época medieval sim influenciou as leis modernas de hoje. Mas por que a gente está vendo um aumento nesse tipo de coisa, ou nesse tipo de crime, ou nesse tipo de ocorrência? Por que tá tendo mais problema com o uso capião aqui nos Estados Unidos? E a real é que existem várias razões. Uma delas é a crise imobiliária que aconteceu em 2008. Para vocês terem uma ideia, durante essa crise, 10 milhões de americanos perderam suas casas por causa dos foreclosures, mas isso que aconteceu
aconteceu aqui bastante em 2008. Muitas dessas casas ficaram vazias, criando sim mais oportunidades para squatters. Além disso, teve um aumento no número de moradores de rua nos últimos anos, principalmente durante a pandemia. Isso agravou ainda mais a situação. E foi justamente a pandemia que trouxe mais conhecimento e mais informações sobre os direitos e leis de proteção contra ser despejado de uma propriedade. Quando o mundo estava em lockdown, milhares de pessoas ficaram sem trabalhar. Isso não deve ser novidade para ninguém assistindo esse vídeo, mas com isso muitas pessoas ficaram sem condições de pagar seus aluguéis e outras despesas da casa. Assim surgiu uma explosão de informações sobre esse assunto nas redes sociais, mas em especial no TikTok. Lá as pessoas compartilhavam leis federais ou estaduais que adiava ou até proibia um proprietário de despejar alguém da propriedade. Essas informações eram compartilhadas justamente para tentar ajudar e trazer esse conhecimento e proteger as pessoas, né? Foi uma forma de solidariedade em um momento difícil e que ninguém nunca tinha passado antes. Mas eu acho que um agravante principal do porquê que tá tendo um aumento de squatters aqui é justamente o aumento no custo de vida no geral. Um aluguel de $800 pré-pandemia passou a ser $1.800 ou mais, mas os salários não estão acompanhando esse aumento de gastos. E com isso, muitas pessoas estão sem condições de pagar o aluguel. Com isso, algumas pessoas foram procurar casas ou apartamentos que foram colocados para alugar recentemente, ou a casa onde o proprietário faleceu e a casa está vazia, justamente para entrar com mala e tudo nessas propriedades que estão vazias. Mas se a propriedade não é deles e eles entraram lá, é só tirar, né? E isso é o que muitos proprietários pensam também. Por isso que eles ligam pra polícia. Falam que tem pessoas que invadiram a casa e que é pra polícia ir lá e tirar eles. Mas na grande maioria das vezes, essas pessoas mostram uma cópia de um contrato de aluguel falsificado e outros documentos que provam pra polícia naquele momento que eles têm sim o direito de estar lá. E a polícia não tá lá pra determinar quem tá certo ou quem tá errado, quem tá mentindo, quem tá falando a verdade. Isso é um trabalho para um juiz e pra corte. Nesses casos, que é a grande maioria desses casos, o proprietário precisa entrar com processos legais contra as pessoas que estão na propriedade para ter uma autorização judicial para tirar as pessoas de lá. Mas enquanto isso tá rolando, as pessoas têm o direito de ficar morando lá na casa. Mas com isso, muitas vezes quem tá morando na casa começa a destruir a propriedade e no final isso acaba custando muito mais caro pro proprietário. Com isso, tá também surgindo uma nova onda de negócios, onde proprietários podem contratar o serviço de uma dessas companhias, onde outras pessoas entram na casa, normalmente são seguranças ou pessoas que você não ia querer começar uma briga do nada, de tão fortão, grandão que eles são. Um grupo dessas pessoas também entram dentro da casa e alegam que também tem permissão de estar lá, tem documentos falsificados, mas eles estão lá meio que trabalhando para o proprietário. Normalmente acaba acontecendo é que as pessoas que estavam lá antes ficam desconfortáveis com essa situação e acabam saindo. Mas é um trabalho arriscado, tem grande risco e perigo com isso, mas eu já vou falar sobre isso. Só que antes, é impossível falar sobre squatters hoje sem falar sobre o Leonel Moreno. Ele é um venezuelano que entrou nos Estados Unidos pelo México e ficou famoso no TikTok e outras redes sociais também, por vários motivos. Ele debochava que os impostos dos outros estavam pagando a alimentação dele e da família dele, como também debochava de outros imigrantes que tinham esses trabalhos mais tradicionais aqui nos Estados Unidos e nessa comunidade, porque ele não estava fazendo nada e estava ganhando dinheiro. Ele teve uma filha, então tinha assistência social e programas de assistência que ele estava usando para a filha dele. E ele também compartilhava dicas e histórias sobre como ocupar casas vazias e ganhar dinheiro com isso. Com esses vídeos na rede social dele, ele começou a chamar muita atenção, não só das pessoas e dos jornais, mas também das autoridades. Ele foi preso pela imigração no estado de Ohio por não ter obedecido às regras do programa federal em que ele estava. Porque quando ele entrou pelo México, ele foi colocado em um desses programas onde ele tinha que comparecer à corte,
usar tornozeleira e tinha outras coisas que ele tinha que fazer enquanto esse processo de avaliação da legalização dele estava em andamento, mas como ele não cumpriu nada disso, e na verdade ele fugiu do endereço onde ele tinha que permanecer, que era onde ele estava registrado, que era a Flórida, e ele foi preso em Ohio, a imigração foi atrás dele. Mas não é só o Leonel, não. Essa questão de squatters tem se tornado cada vez mais visível e preocupante no país. Alguns meses atrás, aqui em Nova York, uma mulher de 52 anos foi visitar o apartamento que pertencia à mãe dela. A mãe dela já tinha falecido, então o apartamento já estava vazio, tinha uns 2-3 meses, e ela foi lá para dar uma olhada porque ela tinha falado para uma amiga dela que a amiga dela podia ficar nesse apartamento. Provavelmente quando ela chegou lá, ela deu de cara com os squatters que estavam morando lá, e eles mataram ela e fugiram do local. Só tendo um momento Julinha direta aqui rapidinho, o filho dela que ficou preocupado porque não tinha recebido mais mensagem dela, ligava para ela e ela não atendia, só que viu na localização do celular dela que ela tava no apartamento, ou foi o último lugar onde ela tava. Ele foi lá, não sei se ele foi lá com a polícia ou ele foi lá sozinho, mas ele foi lá, ele ia desistir de procurar ela porque ele olhou o apartamento e não viu ela, só que no final eles encontraram o corpo dela dentro de um armário. Os assassinos foram encontrados na semana seguinte em outro estado próximo a Nova York e eles tinham 19 e 16 anos. A Georgia também é um dos estados que mais tem sofrido com problemas de squatters. Um homem viveu em uma casa de mais de $1 milhão por 2 anos sem pagar nada. Lá também teve o caso de 4 squatters que transformaram a propriedade em que eles estavam morando em um clube de entretenimento adulto. Eles faziam corrida de carro no meio da rua, fazia festa, e isso tudo era numa área super residencial, então todo mundo, não só os proprietários da casa, estavam sofrendo com isso. Mas então, com tantos problemas que vêm acontecendo por causa de squatters, o que está sendo feito para combater isso? Tem sim estados tentando adotar novas leis ou criar novas medidas para prevenir isso. Por exemplo, na Califórnia, novas leis foram implementadas em 2022 para acelerar o processo de despejo de squatters. E nesse ano, Nova York está com várias propostas no Congresso estadual com reformas nas leis de proteção para squatters. E a Flórida e a Georgia também efetuaram leis nesses últimos anos que aumentam as proteções e também diminui o tempo desses processos na corte. Como também faz com que o crime de falsificar documentos de moradia tenha uma punição mais severa do que antes. Mas, com isso, algumas pessoas ficam sim com o medo de que essas novas leis acabam desprotegendo moradores e inquilinos que de verdade sofrem com síndicos e proprietários que aumentam o preço do nada ou aumenta de uma forma absurda só porque querem despejar a pessoa de uma hora para outra. O que acontece bastante, principalmente agora que tudo valorizou demais. Se você mora em um apartamento já há 5-6 anos e você paga seu aluguel de R$1.500, mas agora esse apartamento está valendo R$3.200 ou R$3.800, o dono do apartamento vai querer fazer de tudo para te tirar de lá o mais rápido possível ou aumentar o valor para você o mais rápido possível. Só que muitas vezes são proibidos de aumentar o valor tanto assim para o morador. Então eles acabam querendo não renovar o contrato ou despejar a pessoa de lá para poder alugar para outra pessoa e receber muito mais dinheiro. Além disso, programas de assistência para moradores de rua estão sendo ampliados para oferecer mais opções e proteções para quem precisa de um lugar para ficar. Não só isso, mas proprietários também estão sendo incentivados a manter suas propriedades seguras e bem cuidadas para evitar esse tipo de invasão ou ocorrência. Com aquelas dicas de sempre, utilizando câmeras de segurança, luzes automáticas. Aqui nos Estados Unidos não tem muito essa profissão de caseiro, mas talvez valeria muito a pena alguém começar esse tipo de business e oferecer esses serviços, tipo, eu vou lá checar sua propriedade pra ter um movimento, ficar de olho, puxa aquele assunto com os vizinhos, pra ver se tem alguém que tá rondando assim a área, numa tentativa de prevenir squatters de entrar na propriedade. Mas e depois disso tudo? De todas essas informações, o que você acha dessa situação? É comparável com o uso capião no Brasil? Ou tá pior em um lugar ou outro? Me deixe saber aqui nos comentários, adoro bater um papo com vocês. Aproveita para deixar seu like nesse vídeo se você chegou até aqui e se inscrever no canal para não perder o próximo. Thank you guys so much. I will see you next time. Bye!